Bom dia, como pode melhorar isso ainda mais? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro nessa manhã agradável, nessa manhã de gratidão, nessa manhã de amor, nessa manhã de paz, porque é isso que a gente vai semear no mundo. Nós somos sementes, né? Nós somos sementes e semeadores. Ao mesmo tempo em que a gente entrega algo para o mundo, a gente também vai colher algo do mundo. Então a gente precisa ter essa consciência do que eu estou semeando hoje no mundo, porque essa vai ser a minha colheita, baseada na minha semeadura. É uma das maiores leis do universo, é a lei da semeadura. Então, que a gente possa ter essa consciência do que eu vou semear hoje. E aí o convite é que a gente semeie amor, semeie gratidão, semeie iluminação, semeie... Leidiana, mas a vida tá cheia de desafios. Sim, a minha também. A gente tá cheio de desafios, tem aqueles dias que a gente até desanima, tem aqueles dias que a gente fica para baixo, tem aqueles dias que a gente acha que não vai dar conta, tem aqueles dias que a gente enxerga toda bagunça que a vida tá apresentando, mas aos poucos a gente tem que ir modelando, tem que ir organizando, tem que ir trabalhando em cima dessas energias quando elas se apresentam com densidade. Nem sempre são nossas, muitas vezes é a gente que está captando do ambiente que nós vivemos, dessa realidade presuntiva, dessa realidade coletiva. Então é um estado de consciência, nós percebemos. E hoje eu quero falar sobre o que está escrito em Provérbios 4, 23. Ele diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então a gente sabe que tudo aquilo que a gente pensa gera uma energia, gera uma vibração. O nosso pensamento, ele vai gerar as conexões neurais no nosso cérebro. Então o meu pensamento, ele produz uma energia dentro do nosso cérebro, dentro das conexões neurais que ele faz, e ele vai emanar uma vibração em cima daquilo. E aqui está dizendo: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso está em Provérbios 4 e 23. Então, como que eu vou ignorar uma informação milenar que está me dizendo que a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos? Não é só a neurociência que explica, não é só a ciência que explica como que o nosso pensamento cria a nossa realidade. Nós temos aqui um ensinamento milenar de que os nossos pensamentos, eles dirigem a nossa vida. Então, naquele dia que eu estou pensando em situações difíceis, eu estou pensando em situações problemáticas, o que vai acontecer? Eu vou vibrar aquela energia e eu vou emanar uma energia densa, uma energia de problema, uma energia pesada. O que vai acontecer na minha vida? Mais problema, mais peso, mais situações desgastantes. Por isso que tudo aquilo que a gente consegue controlar está aqui dentro da nossa mente. Eu não consigo controlar nada do que está aqui fora. O que eu consigo controlar é o que está dentro da minha mente, só que aquilo que está dentro do meu pensamento é o que dirige a minha vida. A minha vida é dirigida pelo meu pensamento. Então, a partir do momento que eu controlo o pensamento, eu controlo a direção que a minha vida vai ter, eu controlo o que eu vou viver como experiência. E é isso que a gente chama de criar a nossa realidade.
Eu sou a criadora da minha realidade. Então, tudo aquilo que eu tô vivendo, se eu tô com dor no corpo, se eu tô com me sentindo pesada, se eu tô me sentindo irritada, se eu tô me sentindo com mal-estar, mau humor, tudo isso sou eu que crio. Sou eu que crio através do quê? Do que eu estou pensando. Então basta nós deixarmos que um pensamento denso, um pensamento problemático, um pensamento negativo, um pensamento disfuncional, vamos dizer assim, se instale na nossa mente, que a gente vai causar uma reação em cadeia, porque a partir daquele pensamento nós vamos dar sequência em outros pensamentos. É como se eu deixo que algo se instale, eu vou lá e eu vou perceber que ele tem um efeito atômico em vários outros pensamentos densos, pesados, desconfortáveis que vão surgir na nossa vida. Então o convite aqui é para que a gente possa sim ter essa consciência do que eu estou pensando. É por isso que é tão importante que nós estejamos presentes com os nossos pensamentos, que nós estejamos conscientes do que eu estou vibrando hoje, do que eu estou emanando, o que eu estou pensando, porque isso está dirigindo a vida que eu vou viver hoje. Isso está dirigindo as experiências que eu vou viver hoje. Por que eu amo usar as ferramentas, as perguntas poderosas quando eu acordo já de manhã? Porque eu já acordo colocando no meu pensamento um fluxo de energia que vai ser mais leve. Não pense que eu acordo todos os dias saltitando da cama na maior energia, na maior vibração, na maior... Não, tem dias que é muito mais fácil, tem dias que é um pouquinho menos fácil, e aí naqueles dias que tá um pouquinho mais desconfortável, o que a gente faz? A gente vai lá e tem que intensificar as ferramentas, a gente tem que intensificar as técnicas. Para quê? Para eu não sair por aí me arrastando, para eu não sair por aí criando besteira no meu dia, para eu não sair por aí criando um mal-estar. Ah, é fácil? Eu vou te dizer honestamente, nem sempre é fácil, mas se a gente se entregar diante da nossa própria vida, o que vai sobrar? Quem que vai fazer a nossa vida acontecer? Somos nós. A responsabilidade por fazer a nossa vida acontecer é nossa. Então não dá pra gente depender de ninguém. A gente pode receber sim contribuição das outras pessoas, mas a responsabilidade é nossa. E se a responsabilidade é minha, eu tenho que saber que se hoje de manhã eu acordei com dor nas costas, eu vou ter que me alongar, eu vou ter que fazer uma energia, ativação de renovação de células para mudar aquele estado ali, porque eu não vou poder passar o dia inteiro dizendo, meu Deus, tô com dor nas costas, olha só, e não dormi bem. Se eu ficar aqui naquele, ai, não dormi bem, ai, passei mal, ai, acordei, olha a densidade disso. A gente entra naquele espaço de mimimi, naquele espaço de, oh, meu Deus, e isso é o nosso pensamento. E o nosso pensamento comanda a nossa vida, tá escrito aqui, ó. E aí, para mim, isso é extraordinário quando a gente enxerga um ensinamento milenar, dizendo, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso está lá em Provérbios 4:23. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Por isso que eu preciso estar presente. Como que eu fico presente? Eu fico presente de manhã. A primeira coisa quando eu acordo é quem sou eu hoje? A pergunta é quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas possibilidades estão disponíveis para mim hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu viverei? Que grandiosas e gloriosas oportunidades vão surgir para minha vida?
estão disponíveis, porque quando eu percebo e eu fico consciente que existe um monte de possibilidades disponíveis, eu estou presente com essas possibilidades, porque se eu não estou presente, eu não vou enxergar as possibilidades acontecerem na minha vida. Se eu não estou aqui agora, as possibilidades vão surgir, eu não vou ver elas. Por quê? Porque o meu pensamento, ele está ocupado nas dores, nos problemas, nas dificuldades. Eu estou vibrando aquilo, eu estou pensando naquilo e estou vibrando aquilo. Aí eu estou pensando em todos as situações que estão aí, que estão acontecendo, e me distraio com essas coisas e eu não percebo as possibilidades surgindo. Então, quando a possibilidade ela estiver aí, estiver presente, estiver disponível para nós, a gente precisa tomar aquela possibilidade na nossa mão e fazer o nosso melhor com ela. É por isso que o meu pensamento cria a minha realidade. Tudo aquilo que eu penso, vibro, emano, como eu me comporto, cria o mundo que eu vivo. Então eu tenho para mim que sempre que eu mudo em mim algo que não está funcionando, eu mudo o meu mundo. Então eu mudo em mim, eu mudo o meu mundo, porque o meu mundo depende de mim. Então, quando a gente fala aqui que Deus nos deu o poder criativo, é porque Deus criou todo o mundo, criou todo o universo e Ele nos legou também o poder da criação. Para quê? Para que nós pudéssemos criar a nossa vida, para que nós pudéssemos criar a nossa realidade. E a Bíblia traz isso. Cuide com os seus pensamentos, porque é Ele que vai dirigir a sua vida. Então, o que mais precisa acontecer para que a gente entenda na profundidade o que isso significa? Significa que toda a nossa vida depende de nós. Não é depender de outras circunstâncias, depender de outras pessoas, depender de Deus. Deus vai colocar tudo o tempo inteiro disponível para nós. Agora, se eu estou pensando coisa ruim, como que eu vou atrair coisa boa? Se eu estou vibrando numa energia pesada, densa, rabugenta, chata, como que eu vou atrair alegria? Como que eu vou atrair paz de espírito? Como que eu vou atrair aquilo do qual a minha alma deseja? Não tem como. Então o convite aqui é que sim, todos os dias a gente possa conectar com a nossa verdade, com a nossa essência, com as possibilidades, com as oportunidades. E é por isso que as perguntas poderosas são tão extraordinárias para nós mudar a nossa vida. Quando a gente faz uma pergunta poderosa, faz uma pergunta que desencadeia um efeito atômico também, porque as perguntas também desencadeiam esse efeito atômico. Eu tenho a possibilidade de reconhecer isso na minha vida. Eu tenho a possibilidade de me conectar com a energia daquilo que eu estou demandando. Não dá pra gente viver uma vida dentro do padrão, dentro do conceito, dentro da definição. Os padrões, os conceitos, as definições, as identificações, elas só servem para quê? Só servem para limitar a nossa realidade, para limitar a nossa criação. Se eu me defino por um padrão, eu vou estar limitada dentro daquele padrão, eu não vou ter outras possibilidades. Então, quando eu sei que o mundo é um universo de infinitas possibilidades, por que eu vou me distanciar delas? E o convite hoje é esse, é a gente olhar para todas as possibilidades que estão disponíveis. E a pergunta é essa, ó, você pode anotar. O que mais é possível que eu ainda não considerei, que se eu considerasse, criaria a consciência da possibilidade que está presente para minha vida agora e que eu não estou reconhecendo. Então você vai utilizar as perguntas poderosas para você criar a sua realidade. Você vai utilizar as perguntas poderosas para você transformar a sua vida. Você vai utilizar as perguntas poderosas, o seu estado de presença e consciência com a vida, para você modificar o cenário da sua vida.
E quanto mais a gente utiliza as ferramentas, mais a gente se torna a ferramenta. Então, eu sou a ferramenta. A ferramenta sou eu, não tá nada fora, tá tudo aqui, tudo depende única e exclusivamente de nós. E se eu sei que o meu pensamento dirige a minha vida, é aqui que eu tenho que ter o controle. A gente fica tentando controlar o que acontece aqui fora na vida. A gente fica tentando controlar como as outras pessoas vão agir ou reagir. A gente fica tentando controlar as coisas do externo, quando na verdade o verdadeiro controle só existe no nosso pensamento. Tá escrito aqui, ó, gente, e não é só aqui que tá escrito, em um monte de lugar, mas para mim esse aqui é o lugar mais importante. Porque isso aqui é milenário, isso aqui é antes de nós sermos qualquer coisa aqui nessa realidade. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos, e isso está lá em Provérbios 4, 23, se a minha vida é dirigida pelo meu pensamento, eu tenho que escolher o tempo inteiro o que eu penso. Se eu não for capaz de escolher o que eu penso, eu vou me tornar refém dessa realidade previsível. Eu vou me tornar refém de tudo aquilo que as pessoas dizem que é daquela maneira e eu não ouso questionar. Verdade? Será que não tem uma forma diferente de viver? Será que não tem uma forma diferente de perceber as coisas? Será que não tem uma forma diferente de criar a realidade? E esse é o convite, é que a gente ouse criar a nossa realidade a partir de um espaço de muito mais possibilidades e não da limitação dos padrões, dos conceitos. Como que a gente enxerga que eu tenho conceitos limitantes? Como que a gente enxerga a partir do momento que a gente se define, a partir do momento que a gente se identifica com algo e a gente fica funcionando a partir daquela definição, a gente fica funcionando a partir daquela referência, a gente fica funcionando a partir daquele conceito, a gente se limita. Então quero utilizar aqui um exemplo, como que eu me limito dentro da definição de ser mãe. Todas as vezes em que eu fico buscando, mas o que é ser mãe? Né? Então alguém diz, mas ser mãe é ser assim, e aí eu vou lá e fico cumprindo com aquele papel que me foi dito, sem ousar questionar a verdade. O que é ser mãe para mim? Como é ser mãe? Como que são as características? E aí eu poder usar dentro da minha maternidade o meu ser mãe. E aí isso é assim como em várias outras. O que é ser uma profissional? O que é ser uma esposa? O que é ser uma amiga? A gente fica cabendo dentro daqueles papeizinhos que nos são impostos sem ousar questionar. Verdade, será que é assim que faz sentido eu criar a minha vida? Baseado nessas experiências pré-definidas de como tem que ser? E se eu estivesse sendo eu mesma, o que eu escolheria e como que seria a minha vida? Se eu estivesse sendo eu mesma, como que eu poderia criar isso aqui? Que vamos lá, eu tô com uma dificuldade em alguma área e alguém me diz, não, tu faz isso para resolver. Mas aí aquela perguntinha assim, verdade, um ser infinito escolheria criar dificuldade para isso? Não. Um ser infinito não escolheria. Então, se eu estivesse sendo eu mesma em infinitude, o que eu escolheria para solucionar essa situação? Se eu estivesse sendo eu diante da vida, não estivesse sendo aquilo que as pessoas esperam, não estivesse sendo as projeções e expectativas dos outros, o que eu escolheria agora aqui na minha vida? Como eu escolheria criar ela? Eu gosto muito de escrever, então eu viro e mexo, pego meus cadernos e escrevo como eu gostaria que fosse a minha vida. E por incrível que pareça, e eu vou botar um incrível que pareça entre aspas, coisas que eu escrevi há 3 anos atrás eu vivo hoje. No como eu gostaria que a minha vida fosse. Porque eu preciso ousar criar uma forma de vida diferente para mim. Eu preciso ousar
no meu pensamento que vai dirigir a minha vida. Então eu vou pensar como eu gostaria que fosse a minha vida. Eu gostaria que a minha vida fosse assim, assim, assim. E a gente só precisa ter paciência dentro do processo da criação. Só que claro que existe uma coisa que eu preciso trazer aqui. Se nós não temos o nosso fluxo da vida limpo, se nós não temos o nosso campo energético limpo, leve, a gente vai criar coisas desafiadoras para a nossa vida. Por isso que a gente precisa estar liberado de mágoa, de julgamento, de ressentimento, de sentimentos que são pesados e densos. A gente precisa viver a nossa vida baseada no amor, na gratidão. A gente precisa viver a nossa vida baseada na comunhão, na elevação. E isso realmente modifica as nossas experiências. Então, quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo a energia que eu vibro, eu mudo as experiências que eu vivencio. E essa é uma cadeia que ela vai se retroalimentando através daquilo que eu penso. As conexões neurais produzem essa energia que vai vibrar o meu corpo, como eu vou sentir, como eu vou receber aquela experiência, e aí vem isso das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e a partir disso eu tô criando a realidade que eu vivo dentro das experiências que me acontecem. Então as experiências que eu crio no mundo, elas dependem de como eu me posiciono diante delas. Tem uma expressão que eu não sei exatamente aonde ela nasceu, mas que diz que na nossa vida 10% é o fato que está acontecendo, 90% é como eu ajo ou reajo diante daquele fato. Então, dos 100% de um fato, 10% só é fato, 90% depende de mim, 90% depende de como eu vou me comportar diante daquilo. E é nisso que determina a sucessão dos efeitos decorrentes daquele fato. Depende do meu comportamento. Então hoje quero te convidar para nós ativarmos essa energia de consciência, essa energia de amor. Então eu gosto de fazer isso de olhos fechados, eu fecho meus olhos aqui e eu começo a inspirar e expirar dentro de um processo que seja confortável para mim, buscando a minha mais profunda inspiração. E a minha mais lenta expiração. E nessa medida a gente inspira, expira e expande. O expandir é eu fazer a minha energia ser maior do que o meu corpo. Nós temos todos os nossos corpos sutis, né? A vibração, ela vai passar por esses corpos sutis, que são camadas energéticas que nós temos ao entorno do nosso corpo. Então, eu inspiro, eu expiro e eu expando. E quando eu expando, eu vou tornando, fazendo com que essa energia comece a circular, com que essa energia comece a transmutar, com que essa energia comece a se movimentar. Energia parada cria densidade. Vou te dar um exemplo. Se eu machucar o meu braço e eu tiver que usar uma tipoia e ficar com o braço preso aqui assim, numa tipoia, depois de 2 ou 3 dias, aquele braço vai estar desenergizado. Então eu já não vou mais ter fluxo sanguíneo da mesma proporção daquele outro braço que eu tô mexendo. E isso vai causar uma paralisia no braço. Assim é o nosso campo energético. Se a gente não movimenta essa energia, vai causar uma paralisia. Então, e aquilo, essa paralisia, ela gera uma densidade. E essa densidade vai gerar as dores, os sofrimentos, os problemas, as dificuldades que a gente vai enfrentar. Então, por que eu inspiro, expiro e expando? Para eu começar a movimentar essa energia que está acumulada, que está densa, que está, às vezes, até petrificada no nosso corpo. Então, eu inspiro, expiro e expando.
e vou ativando o fluxo de energia para que essa energia ela se torne leve, para que ela se torne dissociada. Nós estamos aqui, temos em mente que nós estamos aqui falando de átomos, e esses átomos, quando eles se unem, eles formam uma camada densa, que é a mesma coisa que eu pegar esse controle aqui, ele é uma junção de átomos, então ele é denso, entendeu? Ele é firme, ele é rígido. No nosso corpo a mesma coisa, toda a energia que acumula vai causar densidade e rigidez. Então daqui a pouco eu tô sem flexibilidade no meu corpo, é porque tem energia densa acumulada aí. Então eu vou trabalhando essa energia. Inspirando, expirando e expandindo, e eu vou dando esse comando para que essa energia comece a circular, circular, circular no meu corpo. E eu vou percebendo essas correntes eletromagnéticas que vão se movimentando no meu corpo. E eu vou colocando espaço de amor. Então, se hoje você tem algum desafio na sua vida, coloque o amor dentro desse desafio. Se hoje você está com algum problema para solucionar, coloque a gratidão, e você pode ir dizendo que a solução que está disponível para esse problema, eu possa reconhecer ela conscientemente, porque todo problema, todo desafio, eles já têm a solução dentro deles, só que muitas vezes a gente não reconhece. Então esse convite para que eu possa estar presente e consciente com o que a minha vida requer agora, porque a partir dessa presença e dessa consciência eu vou criar as possibilidades para reconhecer a solução que está presente para aquilo. E eu sou a solução. Eu sou a solução. Eu sou a solução. Eu sou a solução. Então você vai ativando essas energias da gratidão, da solução, da paz de espírito, do amor, da leveza, da elevação espiritual, e você vai se conectando mais e mais e mais com esse fluxo. A gratidão, ela é extremamente poderosa. Quanto mais eu agradeço por tudo, mais eu tenho motivos para agradecer. Agora, quanto mais eu reclamo, mais eu vou ter motivos para reclamar, gente. E isso é fato, isso é algo que é intenso demais para a gente negligenciar. Então agradeça. Sim, tá difícil, agradeça. Sim, tá leve, tá maravilhoso, agradeça. Sim, tem algum problema, agradeça. Sim, tem alguma facilidade, agradeça. A nossa capacidade de agradecer diante de tudo na nossa vida transforma a nossa realidade, porque lembra, o meu agradecimento, ele produz um efeito no meu pensamento, e o meu pensamento dirige a minha vida. O meu pensamento dirige as minhas experiências. Faz um teste. Assim, faz um teste verdadeiro e honesto com você mesma nos seus dias. Se você começa a pensar coisas boas sobre si, sobre a vida que você vive, você vai atrair mais coisas boas. Ouse experimentar, ouse decretar que você não quer mais viver da forma com que você vive, que você não quer mais viver na dificuldade e no sofrimento. Decreta isso para você e diz: agora eu escolho viver coisas boas. Universo, o que tem de bom para mim hoje? Deus, o que tem de bom para mim hoje? Deus, o que tem de alegre, de extraordinário e divertido para mim hoje? E você vai começar a perceber coisas boas, coisas alegres, coisas extraordinárias para sua vida. Deus, eu escolho mais possibilidades para minha vida hoje, e você vai começar a transmutar a sua vida. Deus, eu escolho a luz, me mostra o caminho. O universo coloca no meu caminho tudo aquilo que é meu. Quando você começa a decretar, se posicionar diante da sua vida, você muda a sua realidade, muda a sua existência, muda tudo aquilo que está acontecendo. A gente diz assim: Deus muda tudo de lugar, e de repente começam a acontecer coisas para mudar tudo de lugar, e aí a gente diz: meu Deus, mas olha tudo que está acontecendo, e a gente se esquece que foi a gente que pediu.
pediu pela mudança, pediu pela transformação. Então, se você quer mudança, se você quer transformação, peça e esteja presente e consciente com a sua vida. E ouse agradecer por isso. Ouse ser essa energia de gratidão que transborda no mundo. Gratidão por tudo. Gratidão pelo Wi-Fi que permite essa conexão conosco, gratidão pela luz que ilumina esse espaço, gratidão pela comida que eu vou comer daqui a pouco, gratidão pelo meu filho que está dormindo aqui do lado onde eu estou fazendo a live, quer dizer, tentando dormir, querido, acho até que está dormindo. Então, gratidão por todos os espaços que estão disponíveis na nossa vida, gratidão por tudo, gratidão pela roupa que eu estou usando, gratidão pelo creme que eu passo no meu rosto, gratidão por cada experiência que a gente vive. Coloca a gratidão e você vai perceber a sua vida se transformando. E ativa essa energia todas as manhãs. Lembra de inspirar, de expirar e expandir. Lembra de movimentar o teu corpo. Toda energia densa, ela não gosta de movimento. Quando a gente movimenta a energia, ela se obriga a se movimentar junto. Então movimenta o teu corpo. Faz, sei lá, dança, alonga, caminha. O que quer que esteja disponível para você hoje, se estica, mas não deixa a energia ficar parada. Faz um movimento e ativa a energia para ela circular e dá o comando através do teu pensamento. Energia circula, energia circula, energia circula. E você vai ver que você vai fazer a energia circular. E a energia vai modificar na sua vida e no seu corpo. A energia vai se transformar na sua vida e no seu corpo. E esse é o convite. Quando a gente faz um movimento diferente na nossa vida, possibilidades diferentes surgem na nossa vida. Agora, se eu faço sempre a mesma coisa, se eu tenho sempre aquele mesmo padrão, sempre aquela mesma caixinha para cumprir na nossa vida, a gente vai viver limitado àquilo. Então, o convite hoje é você despertar a sua presença para as infinitas possibilidades que estão disponíveis, para o seu estado de energia leve, fluida e para esse fluxo de estar presente com tudo aquilo que você pensa, porque o pensamento dirige a nossa vida. Esse era o encontro para hoje. Como pode melhorar isso? Desejo que a nossa vida seja especial, extraordinária, que o nosso dia seja incrível. E se você é de Passo Fundo ou região, eu te convido para o workshop Saindo do Vermelho. Nós vamos estar sim percebendo a energia do dinheiro, mas não só a energia do dinheiro, porque o que a gente trabalha no workshop não é só sobre a questão dinheiro, é sobre energia que está disponível em tudo e muda a nossa vida. Então, se fizer sentido, as inscrições são até amanhã. Eu espero você amanhã de manhã para a nossa live matinal. Um beijo e gratidão pela sua vida, pela sua presença e pela sua ousadia em ser e fazer uma vida diferente do que essa realidade presuntiva diz que tem que ser. Você tem o poder de criar a sua realidade, de transformar a sua vida. Então, toma posse desse poder e usa isso como uma usina para transformar tudo aquilo que você deseja. Te espero amanhã. Um beijo.